Buenas! Mais um podcast Estação 29 do Paralelo 29 que estamos começando num oferecimento de empresas patrocinadoras, que é o Bela História, Antiquário, Brechó e Restauração de Imóveis, e Classic Filmes, é uma loja de produtos e serviços automotivos. E a gente está recebendo aqui o delegado regional de polícia, tá? Sandro Luiz Meiners, né? E a gente vai bater um papo aí, né, sobre a Polícia Civil, crimes, enfim. Mas eu já vou começar com uma primeira pergunta, Rodrigo, ou tu já quer fazer aí, como é que... Sandro, é bem descontraído aqui o podcast, né? Sim, não tem muita cerimônia aqui, não tem delegado, não tem Vossa Excelência, né? É Sandro. Então, mas não enfim, é formalidade. Mas a gente gostaria de saber, né, como é que o Sandro chegou em Santa Maria, ele é de Santa Rosa, salvo engano, né? Como é que foi essa chegada aqui, né? Essa trajetória? Já se considera santamarense já de coração, não, né? Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui, né? Mora é meu amigo há muitos anos, não vou dizer quantos, né? Que ele não tem problema. Para a gente não entregar a idade. Você é do tempo da razão ainda, exatamente, né? Que fechou uns 5, 6 anos. Rodrigo, prazer estar com vocês. E, bom, eu estou em Santa Maria muito antes de ser delegado, né? Eu vim para cá em 1989, final de 88, para estudar, né? Para fazer universidade, para fazer cursinho naquela época, né? O Master. Master Riachuelo, né? Constantino, naquela época, né? Para depois fazer o vestibular para a Universidade Federal, onde eu cursei a Faculdade de Direito. Me formei em final de 1995, então vivi há muito tempo aqui. Logo depois disso, eu fiz concurso para a Universidade Federal de Santa Maria para ser professor. Em 1997 eu virei professor da universidade. Então eu estava advogando na época aqui, né? E sendo professor, quando abriu o concurso para delegado, aí resolvi fazer o concurso, acabei passando e fui embora de Santa Maria. Somente retornando para cá em 2004, daí saí daqui em 99. E retornou em 2004. Retornei em 2004, aí já como delegado, né? Primeiro passei o titular da DPPA lá, né? Quando era na antiga Andrade. Ponto socorro da eu polícia. lembro. Polícia. Aquele prédio histórico da polícia. Exato, moro ali perto, inclusive, eu conheço há muitos anos ali. E depois, logo, poucos dias depois, eu virei titular da DEFREC. Da DEFREC, que é um nomezinho, né? Delegacia de furtos, roubos, entorpecentes e capturas. Né? É um nome enorme. Que hoje não existe mais, né? Hoje virou DRACO, né? A DRACO, né? Comunidade e o crime organizado. Uhum. Né? Então, mas é essa questão. Em Santa Maria, eu me considero, e sou, né, reconhecido pela Câmara de Vereadores, né? Sim. Cidadão santamarense. Então, se aquerenciou aqui. Me aquerenciei aqui, tenho minha família aqui, minha mulher, meu filho, então... É muito importante, né? Gostar de onde se... Além da federal, onde mais dá aula, Sandro? Hoje eu não dou mais aula na federal, tive que sair da federal. Mas eu sou professor da Universidade Franciscana. Né? Da Franciscana, né? Eu comecei lá em 2005, eu cheguei aqui em 2004, início de 2005 eu entrei lá na universidade e estou lá até hoje, trabalhando com direito penal, processo penal, atividade que eu tenho mais tempo de magistério do que como delegado, né? Como delegado. Inclusive aqui, as estagiárias que tem que ir são alunas do Sandro, e aí diz que as provas do Sandro... São difíceis. Difícil. Bota isso para pensar. Tem que fazer prova difícil para o pessoal estudar. Não é que seja difícil, tem que fazer prova para o pessoal pensar. O pessoal tem que estudar, né? A gurizada fica apavorada. Hoje em dia tem que saber interpretar. Sim, né? sim. Mas, Sandro, terminou a greve de silêncio da Polícia Civil. Desde outubro não eram divulgadas as ocorrências, enfim. Eu quero saber se houve o atendimento das reivindicações dos delegados por parte do governo do Estado. Essa decisão de não falar, na verdade, não é não trabalhar, não produzir, não atender a população. Pelo contrário, se trabalhou muito nesse lapso de tempo aí em que nós ficamos em silêncio, né? Mas foi uma medida que foi adotada pela Associação dos Delegados, que era para provocar o governo, já que nós não temos aumento desde 2013, nenhum aumento, já que nesse lapso de tempo
se tentou conversar com o governo no sentido de ver a questão, pelo menos, de recomposição inflacionária, né? É difícil, o governo vem enrolando, né? Mas nem não só aos delegados, sim, né? Mas nem tendo várias categorias. Nem tendo um delegado na gestão anterior do atual governador, era o Ranolfo, né? Que era da Polícia Civil, né? Não teve ali, nem ali não se conseguiu nada. Não houve absolutamente nada para a Polícia Civil na gestão do Ranolfo. O que houve foi a questão de compra de equipamentos, mas esses equipamentos foram comprados para a Polícia Civil, para a Brigada Militar, para o IGP, para a SUSEP. Os colegas não estavam muito contentes com ele, então... Não estavam, porque se esperava que ele pudesse... Nós temos várias questões internas que podiam ter sido corrigidas e muitas delas nem demandavam aumento de despesa pública, né? Questões estruturais. E o Ranolfo simplesmente virou as costas para essa questão. Ele não... se preocupou talvez em aparelhar, mas não teve nenhuma melhoria salarial, não teve nenhuma questão de melhoria estrutural ou criar alguma questão para suprir algumas necessidades, algumas dificuldades. Vou te dar um exemplo, né? Hoje, grande parte dos delegados que trabalham no interior não querem ir para a região metropolitana ou trabalhar na administração da polícia, porque todo mundo que sai do interior perde dinheiro hoje. Tu ganha mais trabalhando no interior, né, do que assumindo um cargo de comando na polícia, né? Eu mesmo já recusei mais de 5 vezes convites para ser diretor de departamentos em Porto Alegre. Esse ano que passou, fui convidado 2 vezes para assumir departamentos em Porto Alegre e recusei justamente porque é inviável economicamente, né? A gente se mudar para Porto Alegre para assumir essa responsabilidade. Então, pequenas distorções que o Ranolfo podia ter corrigido. Claro, né? Mas e aí o governo atual, ele como é que ficou a questão dessa reivindicação dos delegados? Até agora nós não temos nada. O que acontece? Agora houve um entendimento da associação de tentar novamente o diálogo, de tentar novamente conversar com o governo, porque todas as categorias, principalmente da segurança pública, têm conversado com o governo. Ninguém conseguiu nada, por enquanto, ninguém conseguiu nenhum avanço. Mas existe uma expectativa de que talvez essa medida que nós adotamos, que era... Veja bem, eu acho que a área do governo hoje que mais trazia notícia positiva, que mostrava eficiência, né, e passava uma imagem positiva para a população, era a segurança. Principalmente o trabalho da Polícia Civil e da Brigada Militar. Mas nós, da Polícia Civil... Se nós fôssemos verificar, e vocês acompanham isso com certeza, o noticiário gaúcho aqui era permeado todos os dias por uma enxurrada de informações, de operações em todos os lugares. A Polícia Civil chegava a ter, às vezes, 3, 4 operações no mesmo dia em vários pontos do estado. Então, essa agenda positiva para o governo é que a intenção era mostrar que, certamente, se os delegados parassem de falar com a imprensa, nós diminuiríamos o tempo de imagem positiva do governo. Porque em alguns setores ele não tem nada de positivo para mostrar para a comunidade. Mas a comunidade, as pessoas não entenderam diferente, assim, essa né? Houve uma ausência do poder da polícia, né? da presença dessas notícias. Parece que a polícia não trabalhou ou algo assim. Ela não saiu o tiro pela culatra, como você diz aí? Assim, eu tenho uma posição sobre isso, né? Não só eu, muitos delegados. Que talvez não fosse a medida mais adequada, talvez não fosse a melhor das medidas, porque veja bem, nós estamos num ano difícil aqui em Santa Maria, né? Estamos com 16 homicídios, nós estamos trabalhando incessantemente, criamos uma equipe de força-tarefa para ajudar a delegacia de homicídios, fiz diversas reuniões de trabalho com a Brigada Militar, só com a Polícia Civil, fizemos operações e nada disso foi divulgado. Então passou em certa medida para a comunidade, parece que a polícia não estava produzindo, não estava trabalhando, não estava investigando. Na verdade estava. Então, para mim a medida aí, eu vinha pressionando inclusive o presidente da Associação dos Delegados, para que nós mudássemos essa questão. Vamos reivindicar de outra maneira, né? Vamos criar outras... É melhor fazer um protesto com viatura na rua, parar na praça e discursar do que, né? Eu acho que tem mais efeito. Outra tática, porque assim, ó, a questão da... E eu meço isso muito, porque por trabalhar há muito tempo eu conheço, por ser muito conhecido em Santa Maria, eu ouço isso das pessoas, né? A sensação de segurança, ela é mensurada muito pela questão dos homicídios. As pessoas se sentem seguras ou não,
E a imprensa, o que acontece? Sai um homicídio, ele vira capa de jornal, né? Sim. Ele é a matéria principal do dia seguinte. Quando sai 2, ou 4, mais ainda, sequência, mais ainda. Quando nós tivemos aqui, né? E o resultado de uma investigação, o acompanhamento dela também rende manchete. E assim, ó, uma coisa que é muito importante. Ano passado nós tivemos 55 homicídios em Santa Maria. Sim. Ontem eu estive reunido com o delegado Arigoni e a equipe. Nós temos nos reunido constantemente para traçar. Ontem, hoje é 2 de março, é isso? Isso. Desculpe. Só para a gente, porque a gente grava com antecedência, né? Perfeito. Mas enfim, 2 de março, né? Então, no dia 1º de março, eu me reuni com a equipe e nós conversamos e chegamos a uma prestação de contas, eu faço algumas cobranças, enfim, e recebi a informação que dos 55 fatos acontecidos em 2023, todos eles têm autoria identificada. Todos do ano passado. Nem todos os inquéritos ainda foram concluídos, porque o Rodrigo sabe bem dessa questão, às vezes, da demora da perícia, laudos que a gente fica aguardando por alguns meses. 100% então. 100% de elucidação. Mas aí, Sandro, desculpa interromper, mas eu tô desde que começou a falar dessa questão, né, da greve de silêncio. Isso também, mesmo que os crimes estejam sendo elucidados, mas vocês talvez tenham essa informação interna, né? Isso, de certa forma, não encoraja também vamos usar o crime desorganizado, por exemplo, a gurizadinha, para cometer esse crime. Bom, já que não está saindo, né, que a polícia está trabalhando, a gente vai fazer, né, a nossa mão, como diz a gurizada, né? Tem esse sentimento, porque o cidadão realmente, né, quando começa a imprensa a divulgar, tem um homicídio, tem uma sequência, as pessoas cria um sentimento de medo, né? Tanto é que no dia que começou, as próprias forças de segurança da cidade se reuniram para dar uma resposta para a sociedade, né? Não pra, né, também elucidar os casos, mas dar uma resposta à sociedade que estava trabalhando. Essa questão do trabalho e a divulgação do trabalho, ela tem 2 escopos fundamentais. O primeiro é a transparência, que eu acho que é uma prestação de contas para a comunidade. Eu sempre acho importante, né? A comunidade vê que a polícia está fazendo, e porque isso resgata essa sensação de segurança. Houve o crime, mas o crime foi resolvido, né? Roubaram o meu bem, mas a polícia localizou, prendeu o autor e me devolveu. Isso resgata a sensação de segurança pública. Por outro lado, quando a polícia está muito atuante, ela, sem dúvida nenhuma, ela deixa o criminoso mais preocupado, ela tira a tranquilidade do criminoso e ele passa a ter mais temeridade em relação a isso, porque sabe... Se nós estamos dizendo que 100% dos fatos do ano passado foram resolvidos, a possibilidade de que isso aconteça em 2024 é muito grande novamente. E nós pretendemos resolver todos, né? E estamos focados muito intensamente nisso. Então, obviamente que o criminoso também fica amedrontado quando ele vê essa questão. Então, isso impacta também na criminalidade, né? Ele não gosta de ver a viatura circulando lá na vila dele, onde ele encontrou. Nem só a viatura circulando, mas também a questão que quando nós, a Polícia Civil, chegamos lá... É porque nós já temos lá um mandado, nós já é para prender. Então, obviamente que se isso acontecer, caiu a casa, né? Não é para ir tomar cafezinho na delegacia. A gente fez um levantamento no Paralelo 29 com base nas informações da Brigada Militar, né, das ocorrências de homicídio desse ano. Eu coloco mortes violentas porque teve aquele caso do confronto policial ali, que não é um assassinato, né, mas que acabou o sujeito morrendo, né, é um homicídio em legítima defesa ou em ação policial. Mas todos os outros 15 foram, enfim, homicídios, e alguns dados chamam atenção, né? A idade das pessoas ali a grande maioria são pessoas abaixo de 30 anos, ou nessa faixa ali, né? Tem um idoso só, né? E a maioria está entre 18 e 25 anos. 18 e 25 anos, exatamente. Tem outras curiosidades ali, a gente levantou por bairro, Zona Oeste, e chamou a atenção que o centro, né, o bairro Centro, tem 2 homicídios já esse ano. E eu acho que fazia anos que não tinha homicídio no bairro Centro, né, no que se chama bairro Centro. Região Centro Urbano, que pega os bairros da região que era o antigo centro, que é Central, Rosário, por exemplo, e outros ali. É uma região também que está... É a região oeste, e eu acho que depois vem essa região Centro Urbano. Eu não tenho os números aqui de cabeça muito claros. Mas o que chama atenção, esse ano a gente tem homicídio em praticamente todas as regiões da cidade.
né, nos principais bairros, né, incluindo o centro da cidade, entre outros dados que chamam a atenção aí. Mas a primeira pergunta que eu faço assim, a polícia, como é que está o andamento dessas investigações, assim, e elas estão relacionadas a quê? Bom, em primeiro lugar, esses 2 fatos que aconteceram na região central da cidade é aquele que aconteceu na Duque de Caxias ali. Que foi uma facada, né? Os 2 foram facadas. Os dois, né? Mas nós temos o outro fato do centro, que é a morte do indivíduo no combate com a intervenção policial. Ali é na região centro-urbana, mas ali é o bairro Fátima. É Fátima, mas na região central. Mas normalmente o Fátima quando fala na questão estatística de central, o Fátima acaba embutido no centro. É a região central. Então esse caso da intervenção policial ali, o indivíduo era matador de uma facção de um grupo criminoso, era uma pessoa extremamente perigosa, com diversos antecedentes, estava envolvido num dos fatos mais graves do ano de 2023, abril de 23, quando 2 irmãos foram mortos numa invasão de casa com indivíduos vestidos de policiais. De polícia. Né? Ele era o último que faltava, tinha mandado de prisão preventiva desde aquela época, nós não tínhamos conseguido prendê-lo ainda, embora tivesse pela cidade, né? Estava sempre se escondendo das ações, tanto nós quanto a brigada estávamos tentando prendê-lo. E, obviamente, o indivíduo perigoso estava armado, né? E quem esboça uma reação contra a polícia vai ser, obviamente, rechaçado com a necessária veemência, né? Claro. Eu acho que quem levanta uma arma em direção a um policial, levanta uma arma em direção à sociedade, né? O policial está ali para proteger a sociedade. Então, esse indivíduo... acabou morto, né? Acabou morto e isso, bem ou mal, depois daquele fato, tivemos só mais 2 fatos em Santa Maria, mas com outras motivações. Mas o que a gente notou, e aí acho que tu fizeste uma boa leitura, Mauro, os homicídios antes eles estavam mais setorizados, né? A gente teve um período aqui em Santa Maria que os homicídios estavam concentrados lá na região oeste, alguns na região norte e na região leste também ali, né? Maringá, Darnes, aquela região ali, né? Leonel Brizola, naquele perímetro ali. Esse ano eles se espalharam, ou já no ano passado começaram a se espalhar pelo mapa da cidade, né? Urlândia voltou a ter fatos que já fazia um tempo que é a Zona Sul ali, né? A Vila Lídia ali, aquela região, novamente nós tivemos alguns. Tivemos homicídios consumados e tentados, né? Enfim, então Carolina, e foi se espalhando pela cidade em vários pontos, né? Isso é fruto um pouco da forma como as coisas acontecem hoje na criminalidade. Santa Maria, ao contrário de alguns locais, ela não é dominada por um grupo criminoso, por uma facção. Algumas cidades, por exemplo, tem lá uma facção que domina a cidade e, obviamente, não existem as rixas internas do município. Santa Maria é uma colcha de retalho, são vários grupos criminosos que convivem dentro do perímetro de Santa Maria. E eles brigam, eles conflitam, eles disputam pontos, eles têm as desavenças deles, as brigas dentro do sistema prisional, que se refletem na rua. Na verdade, qualquer briga no sistema prisional hoje acaba tendo reflexos na rua. O acerto de contas é na rua. Então, por isso que não existe mais um local específico para isso acontecer. Às vezes é o princípio da oportunidade, é onde consegue localizar o indivíduo e é ali que vai acertar contas. Sim. Né? Então a gente tem essa mudança de panorama. O que eu vejo em relação aos homicídios? Aí nós chamamos de crimes violentos, letais e intencionais. Intencionais, né? O que nós vemos nesse guarda-chuva de crimes aqui? Nós vemos que o homicídio hoje, em 95% ou quase isso, é produzido dessas brigas, do tráfico de drogas e dos grupos criminosos. Eventualmente a gente vê uns fatos como aquele senhor que foi assassinado no centro da cidade. Pois é. Que é um fato, vamos dizer atípico. Assim... Atípico, né? Atípico. A polícia já está esclarecendo esse fato também. Logo nós vamos apresentar para a comunidade a resposta disso. A resposta é isso. Né? Que é um fato que não está ligado à facção a nada, né? Para deixar bem claro. Né? Exatamente. Porque... Não tem nenhuma relação com facção, com crime organizado, com nada. É uma questão que até vai surpreender um pouco as pessoas quando a gente apresentar a motivação. Perfeito. E uma coisa, Sandro, né? Assim como em outros estados, né, o noticiário nacional, por exemplo, fala muito do Rio de Janeiro, né? É uma referência na questão da criminalidade para a maioria das pessoas. E existe em Santa Maria, né, esses grupos, né, esse retalho de criminosos, um voto de silêncio, uma ordem de silêncio nas vilas, nas comunidades aqui em Santa Maria, ou eles não têm esse poder hoje? Não, aqui em Santa Maria não existe um grupo criminoso que tenha esse poder, não existe... Toque de recolher, essas coisas. Não existe.
Claro que a gente sabe que às vezes esses grupos criminosos eles assustam e eles ameaçam moradores que vivem em alguns locais, porque esses grupos criminosos eles acabam se instalando mais nas regiões periféricas, menos favorecidas, né? Que são menos assistidas socialmente pelo poder público. É um local que proliferam esses grupos, porque ali vem a mão de obra, né? É dali que consegue o adolescente, o indivíduo que ingressa no mundo do crime. Barata, né? Mão de obra barata. Infelizmente, nós temos hoje uma grande quantidade de pessoas desempregadas, ou uma grande quantidade de adolescentes fora da escola, que estão nas ruas, nenhuma perspectiva de ter um emprego, nenhuma perspectiva de ter um programa social para absorver esses adolescentes, para ocupar o tempo deles. Então, eles se transformam facilmente em mão de obra. E uma coisa que a gente até conversava antes de gravar aqui, que eu sempre digo que o poder público, para mudar esse cenário aqui, vai ter que trabalhar num processo de sedução do adolescente, da criança. E o que seria esse processo de sedução? Vai ter que criar alternativas capazes de fazer com que essas crianças e adolescentes saiam da rua, tenham uma ocupação, atividades e tenham perspectiva de futuro. Porque, infelizmente, essa geração que acaba engordando as fileiras do crime organizado hoje são pessoas que são filhos de pessoas muito humildes, de pessoas que estão à margem, né, de qualquer processo de socialização, que não têm oportunidade alguma. Então eles visualizam no criminoso uma imagem de sucesso, uma imagem de alguém que venceu, de alguém que subiu na vida, porque o sujeito acaba com o tráfico de drogas, tendo carro, tendo armas. Eles veem ali uma possibilidade de ascensão, né? Exato, e há até algo que, sei lá, quando eu era criança eu olhava para algumas pessoas e dizia, eu quero ser que nem essa pessoa quando eu crescer, eu quero ser isso, eu quero ser... Eu quero ser que nem o Ayrton Senna, quero ser um atleta, quero ser um policial, quero ser um advogado, quero ser um médico, enfim. Quer dizer, o que se almeja é uma coisa. Nesses meios sociais, talvez, aquelas crianças e adolescentes acabam se espelhando, né? E acabam vendo como ídolos pessoas que vivem no mundo da criminalidade, porque elas representam o poder, às vezes, em algumas regiões. É o limite que elas conseguem enxergar. Então, o Estado vai ter que trabalhar muito nessa questão de investir nessa socialização de alguns meios para tirar essa criançada da rua e resgatá-los. Inclusive, até o Arigoni já esteve aqui no nosso podcast, ele comenta que isso acaba se tornando para a Polícia Civil e para as Forças de Segurança, fica enxugando gelo, porque é um ciclo, né, repetitivo, está sempre repetindo, sempre, porque, né, vai lá a polícia, pega o bandido, prende, daí fica preso um tempo, sai, e fica sempre nesse enxugando gelo. E nós temos essa questão que a comunidade conhece, né, o prende e solta, né? Uhum. E a gente sabe que são vários fatores que contribuem para isso, né? Primeiro, burocracia do processo. O nosso processo no Brasil, processo criminal, é muito moroso, é muito lento, né? Sim. Agora ainda é digital, né? É PROC, mas mesmo assim ainda... Muito burocrático. O judiciário está abarrotado de processos. O judiciário está sobrecarregado de processos. Então os processos também não andam por isso. Aí tu tem um sistema prisional que não recupera as pessoas, que não regenera as pessoas, que não ressocializa ninguém. E que o sujeito vai para trás das grades e, se não era da facção, acaba sendo para sobreviver no sistema prisional. Sistema prisional onde o preso tem acesso a telefone celular. Nós prendemos o líder da facção, colocamos no presídio e o sujeito tem um escritório dentro da cadeia lá com telefone celular e continua comandando tudo. Então, enquanto o Estado não mudar isso, quer dizer, a polícia está pagando um preço que não é dela. A polícia está resolvendo um problema que não vai ser resolvido com a atividade policial. Não vamos resolver isso com algema, armas e esse cadeia. É o engano das pessoas, porque as pessoas acham, não, a brigada aí na rua, a polícia civil prender e coisa e tal, isso não é, a solução não está aí, né? E aí eu acho que também... Isso não teria já sido resolvido, né? Se fosse prender e... Com certeza. E aí eu acho que entra uma questão também se o Estado realmente tem interesse, né, de resolver, né? Até que ponto o Estado está disposto, né? Eu acho que vai muito do governante também, mas entra num debate bem mais amplo, talvez, né? Que a gente tomaria um tempo maior aqui no podcast. Se o Estado realmente talvez tenha tanto interesse ou manter essa estrutura que a polícia tem hoje. Há muito tempo eu prego uma coisa. Se todas as empresas de telefonia móvel que exploram esse serviço no Brasil fossem obrigadas a impedir que o sinal do celular chegasse dentro das penitenciárias, certamente as coisas aconteceriam de forma diversa.
né? Na verdade, hoje isso é um grande negócio para as empresas de telefonia, porque está cheio de telefone dentro das cadeias. Mas eu já ouvi isso, eu acho que eu questionei o Losada aqui. Tem juízes que defendem que eles podem grampear esses telefones presídios e descobrir outros negócios do crime. Tem dois lados. Ajuda as investigações. Tem essa defesa disso aí também, né? Olha, se toda vez que o preso... que nós prendêssemos uma pessoa importante do mundo da criminalidade, ela fosse colocada no presídio e nós cortássemos o canal de comunicação dela sobre o grupo criminoso, a gente desestabiliza esse grupo criminoso. Mas aí não assume outro? Bom, vai assumir, mas aí nós vamos prendendo aquelas pessoas. O que acontece? Da forma como está acontecendo hoje, que é o problema. O indivíduo continua lá dentro da cadeia, mandando matar, e aí nós temos que produzir prova para poder vinculá-lo ao crime, porque daí ele vai dizer, não, no dia do crime eu estava preso, eu não tenho nada a ver com isso. Claro. Então a questão probatória também é difícil de ser feita, né? Então eu acho que se nós quisermos ter um sistema sério, um sistema eficiente, em primeiro lugar, o Estado tem que tomar conta das cadeias. Não pode ser o preso que manda dentro do sistema prisional. É um absurdo isso. Isso é absurdo. Segundo lugar, temos que cortar os canais de comunicação. Preso está preso para ficar isolado do mundo exterior, não para ficar em contato direto e constante com o mundo exterior. Mas aí agora veio uma outra questão. E esse debate que está tendo, e olha, está bem avançado já, da privatização dos presídios. Isso vai melhorar o sistema? O que né, as forças de segurança veem isso hoje, né? De que forma vem essa... Porque eu acredito que daqui a um tempo vai se tornar realidade. Rodrigo, assim, eu vou te falar como delegado, mas vou falar como professor também aqui. Eu não vejo na privatização do sistema prisional uma alternativa capaz de resolver o problema. Quando a gente fala em privatização, a gente tem que pensar como esse processo vai acontecer. Na verdade, a privatização pode criar um sistema que seja que queira mais presos. Pior ainda. Pior do que isso. Exato. Como é que nós vamos controlar essa questão? Como é que eu vou garantir que o indivíduo da iniciativa privada é o quê? É mais correto? Ele é mais rígido? Aí é o interesse do lucro. Então, na verdade, muda. Eu não sou favorável à questão da privatização. Eu acho que o Estado tem que controlar. O Estado não controla o sistema prisional. Esse é um problema. Está faltando controle sobre isso. E aí o Estado quer privatizar com essa intenção. E se ganha uma empresa de uma facção aí para a administração do presídio? Isso pode acontecer. Os negócios legais em Balneário Camboriú, em outras cidades aí, todo mundo sabe que é lavagem de dinheiro, muitos empreendimentos, mega empreendimentos. Nós já tivemos aqui no Rio Grande do Sul empresas que faziam terceirização de limpeza em órgãos públicos que eram pertencentes a indivíduos de facções criminosas que tinham interesse em botar pessoas dentro de órgãos públicos para ter informações. E inclusive o custo hoje, né, os estudos que tem é que o custo do preso individualmente seria mais caro do que hoje é pago pelo Estado. Né? A prisão não é a solução do problema. Existe um grupo de pessoas que tem que estar presas, tem que ficar atrás das grades. Mas existe um percentual de pessoas que podem cumprir algum tipo de pena sem ir para a cadeia, sem ficar lá sendo, vamos dizer assim, refém de grupos criminosos. Nós temos que mudar essa questão, temos que pensar isso seriamente aí. Só que, infelizmente, no Brasil, o sistema prisional não é prioridade. Nunca foi e não é prioridade. Isso tem que ser uma política nacional para a gente mudar essa realidade, porque não é um problema do Rio Grande do Sul, é um problema do Brasil todo. Sim, né? Com certeza. E agora a gente teve ainda fuga de penitenciários federais que até então não tinha acontecido. Né? Exatamente. Essa é histórica, né? Voltando para Santa Maria aqui, quantas facções tem aqui organizadas? Nós temos uns 7 grupos aqui, sem dar nomes, né? Sim. Uns 7 grupos aqui, mais ou menos, em atividade em Santa Maria. Né? Alguns um pouco maiores, outros um pouco menores, que têm relação com grupos, facções a nível estadual. Então, vários desses grupos são vinculados a alguma facção maior do Estado. São filiais. E alguns outros têm atividade direta aqui em Santa Maria, na rua de Santa Maria, em pontos de venda de drogas. São daqui. São facções locais, digamos. Exatamente. Assim. E aí o que acontece? Por que essas facções aí, por que tem tantos grupos criminosos? Porque o tráfico de drogas é rentável. Nós temos uma sociedade altamente consumidora. Se consome muita droga. Quando as pessoas consomem droga, elas acabam alimentando o poder dos grupos criminosos, que pegam esse dinheiro e vão investir em quê? Em armas, vão investir em mais produto.
mais produtos, vão melhorar a sua estrutura para poder aumentar a gama das suas atividades. Hoje, e isso é importante a sociedade ter presente isso, porque a sociedade que acaba alimentando esse funcionamento das estruturas do crime. Nós vamos começar a ter extorsões, nós vamos começar a ter estelionatos, nós vamos começar a ter o domínio, como acontece no Rio de Janeiro, lá na favela, quem domina a serviço de gás, o serviço de telefonia ou serviço de internet, é o grupo criminoso, é a facção criminosa. Então, cada vez eles vão espalhando mais, porque, na verdade, a facção é uma empresa Sim. do crime. E ela quer o quê? Lucro. Como é que se obtém lucro? Aumentando a sua abrangência de atuação, aumentando os seus ramos de atividade, quer dizer, esse é o processo. É economia de escala, né? Exatamente, a economia do crime funciona assim. Claro, é uma empresa como qualquer outra, a diferença é que lida com o produto ilegal e portanto, né, toda a sua contabilidade, o seu processo também é ilegal, né? E não corre o risco também, já que nós falamos no Rio, em Santa Maria se reproduzir o que tem lá, não agora, talvez necessariamente, né, mas no futuro, tem inclusive milícia. O que a milícia faz no Rio? Ela disputa, também é prejudicial, porque ela disputa o mercado, e inclusive agora do mercado da droga, que antes ela era contra, né? Enfim, então as pessoas são extorquidas, né, por tudo que é lado, né? Onde não manda a milícia, manda o tráfico. Né, ou até coexistem, né? Essa realidade também não se corre o risco de migrar para os municípios médios. Nós não temos essa questão de milícias, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul não existe no estado todo, né? E o problema das milícias é que elas começaram com policiais, agentes públicos, ou alguns militares, ou pessoas que tinham sido até excluídas das forças, que era para fazer um justiçamento, vamos dizer assim. Exato. Em alguns locais. Só que o que aconteceu? Eles entraram numa guerra de violência com as facções criminosas, né? Virou um confronto direto. Enquanto as facções criminosas guerreavam com as milícias, elas continuavam crescendo economicamente, até que as milícias visualizaram que onde dá lucro. A fonte de lucro era ali. Sim. Tanto é que as milícias hoje migraram também para o tráfico e para outras atividades ilícitas. Então hoje as milícias elas estão praticamente iguais não há diferença, né? Não mudou. Então o Rio de Janeiro tem uma poder político, inclusive. Com certeza. O que eu me refiro é isso, quer dizer, em nome da segurança de uma comunidade, um determinado grupo se propõe a agir, digo, olha, nós vamos expulsar o traficante, vamos expulsar ladrão e coisa e tal, e depois ele acaba tomando conta disso aí, virando até extorsão, né? Pelo menos o que chega para nós aqui, né, enquanto notícia, mas o Rio de Janeiro começou a ter essa transição maior, eu acho que lá na época do governador... Aquele que foi preso, até ficou preso... O Sérgio Cabral? Que era as UPP, né? E aí as UPP eu acho que começaram a tomar conta das comunidades e começou, acho que as milícias também daí ganharam força. Não, é anterior a isso. As milícias já existiam antes disso, né? O problema que aconteceu ali no governo do Sérgio Cabral, eu acho que a ideia da UPP era interessante. A polícia está lá dentro da favela, lá no morro. Só que só foi a polícia. Não foi a saúde, não foi a educação, não foi a mobilidade urbana, né? Não foi saneamento básico. Bom, então, na medida em que não vai uma política assistencialista para acolher, melhorar o ambiente daquela comunidade, a polícia vai lá e a polícia vai entrar no enfrentamento da criminalidade, porque o papel da polícia é enfrentar a criminalidade. Então acaba gerando aquela guerra, né? aquele conflito cotidiano ali. Então a política foi errada porque foi só a polícia. Se todos os serviços do Estado tivessem subido o morro também, nós poderíamos ter um modelo positivo. Aí ficaram investindo nas UPPs durante alguns anos e depois pararam, né? Viram que só com a polícia não ia dar certo. Esse caminho... Por exemplo, vamos pegar a realidade do Rio de Janeiro para mudar é muito complicada, né? Mas uma cidade como Santa Maria, por exemplo, é possível se chegar a uma redução drástica, pelo menos desse número de assassinatos e de outros crimes correlatos, assim? Com certeza. O que acontece? Eu vou falar para o papel da Polícia Civil. Nosso papel é investigar o crime, elucidar a autoria
e prender o autor do fato, porque eu acho que o autor de homicídio tem que ser preso. Tá? Esse é o primeiro passo. E para isso nós precisamos de estrutura e precisamos também, obviamente, do apoio do Ministério Público, do Poder Judiciário, parceria da Brigada Militar, enfim, as polícias trabalhando, vamos dizer assim, integradamente. E isso acontece. Nós estamos muito integradamente com a Brigada Militar e com outras instituições, ainda mais que nós temos agora esse programa do RS Seguro, né? Então nós nos reunimos todos os meses, nós conversamos todos os meses, traçamos estratégias, temos operações conjuntas, enfim. Então é possível combater. Acabar com o homicídio é muito difícil. Por quê? Porque o homicídio tem razões variadas, múltiplas, né? Eu me refiro a esse homicídio da facção, né? Mas mesmo esse homicídio da facção, porque as facções já estão instaladas. Elas já estão alicerçadas, elas já têm estrutura econômica, já têm poderio bélico, né? Já têm mão de obra, né? Experiente, né? Inclusive trabalhando ali dentro. Então é difícil acabar com isso. Para acabarmos com isso, nós teríamos que mexer na fonte de renda deles. E a grande fonte de renda continua sendo o tráfico de drogas. Sim. E, Sandro, né, Zé Mauro, eu sei que a gente tem um podcast, né, o papo mas a gente tem uma limitação de tempo também. Então, acho que esse assunto dos homicídios da cidade é um assunto que traz bastante curiosidade, as pessoas têm interesse, né. Eu acredito que a polícia vem fazendo seu trabalho, sim, atuando, né, no teu comando como delegado regional, mas agora eu também queria perguntar, Sandro, enquanto delegado regional hoje, né, e quantas delegacias hoje, né, tá sob a sua coordenação, além dos homicídios, né, quais os outros crimes também que chamam a atenção na cidade? Tem mais repercussão, que tem repercussão que ocorre? Né? São diversas delegacias especializadas aqui na cidade. Não sei se nos planejamentos tem planos de mais alguma delegacia. Então, eu queria que falasse um pouco mais desta questão regional e também dos crimes, né, que está sob hoje teu comando. Bom, na cidade são 11 delegacias de polícia. É a cidade do interior do estado que mais tem delegacias de polícia. E vamos ter mais uma brevemente. Vai ser a Delegacia de Combate aos Crimes Rurais, a DECRAB, né? Que vai ser criada, acredito que até o final do ano. Tem bastante crimes nessa área ainda? Nós temos, mas essa delegacia ela vai ser uma delegacia que vai atuar em várias regiões. Ela vai estar centrada aqui, mas ela vai ter uma abrangência que vai pegar aí, vamos dizer assim, a região de Santa Cruz do Sul, a região de Cachoeira, vai ter uma abrangência grande. Isso é uma mega delegacia? Não vai ser uma mega delegacia, mas vai trabalhar especializadamente com aquela criminalidade mais elaborada, mais especializada do meio rural. Sim. Não só o furto dos animais bovinos, enfim, mas também a questão de furto e roubo de produtos agrícolas, defensivos, herbicidas, que também mexe com algumas quadrilhas perigosas, que atacam propriedades rurais. Exatamente, tudo que envolve essa questão. Então nós vamos ter 12 delegacias. Na região hoje, com as de Santa Maria, são 26 delegacias de polícia, a área da minha responsabilidade. As delegacias, em geral, há um controle estatístico, né? E eu controlo isso diariamente sobre toda a nossa região. E eu vejo hoje, por exemplo, se eu comparar, Mauro e Rodrigo, os dados de 2017 com 2024, eu vou ver que, à exceção do homicídio, os demais indicadores de criminalidade hoje são menores do que nós tínhamos lá atrás. E como é que isso acontece? Roubo, por exemplo. Nós tivemos uma época aqui em Santa Maria que nós tínhamos 8 roubos a pedestre por dia. O pessoal entendeu, é o assalto, né? Aquele que tem a violência. Assalto, né? Que é para levar o celular. Normalmente para levar o celular da pessoa. Assalto a banco faz tempo que não ocorre. Que não acontece. Tivemos uma tentativa de arrombamento. Assalto de malote, como é que está essa... Diminuiu muitíssimo. Diminuiu muitíssimo. Roubo a estabelecimento comercial é um dado que já foi muito pior alguns anos atrás aqui em Santa Maria. Hoje nós temos sazonalmente um aumento quando algumas pessoas saem da cadeia. Para onde migra onde que os grupos criminosos estão buscando dinheiro além do tráfico de droga, a gente sabe, né? Mas esses golpes do nudes, o golpe do bilhete, enfim, ou outros mais modernos, quais são os que estão em voga aí? O estelionato é o crime que, desde o início da pandemia, só aumentou. Ele dá mais lucro. Na verdade, a gente tinha aqui em Santa Maria algo em torno de 40 a 50 ocorrências mês de estelionato, isso em 2019. De 2020, quando começa a pandemia para cá, a gente passou para 250, 280 ocorrências e ainda acredito que grande parte das pessoas sequer registram ocorrência.
Porque quando elas se dão por conta que foram vítimas de um golpe muito banal, de uma coisa muito tola, ficam até envergonhadas de fazer um registro de ocorrência. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, o golpe do Nudes, que é um golpe que, esses sim, indivíduos de facções dentro de presídios é que criaram. O golpe do Nudes foi criado aqui no Rio Grande do Sul, no sistema prisional gaúcho, se espalhou para o Brasil inteiro. São pessoas daqui que aplicam golpe em todo o Brasil. Cidade? Nós vamos pegar a região metropolitana como o celeiro disso aí, né? São Leopoldo, Novo Hamburgo. E hoje região. Os que são aplicados aqui, têm origem aqui ou é de fora? Alguns têm origem aqui. Alguns ainda têm origem aqui. Nós tivemos alguns golpes aí aplicados por venda de veículos, aqui do sistema prisional, plataforma OLX, FaceBrick, em que as pessoas pegam informações verdadeiras de alguém que está comercializando alguma coisa, e aí republicam isso com outras informações e acabam enganando as pessoas. Isso acontece com muita frequência. O Arigoni, quando teve aqui, o delegado Arigoni, ele contou para nós que ele foi... houve uma tentativa de extorsão dele, quer dizer, ele quase foi vítima. Contigo aconteceu alguma vez já de... Bom, bem corriqueiramente. Pessoas com o meu perfil botam uma foto minha lá num perfil de WhatsApp e começam a pedir dinheiro para pessoas, principalmente no golpe do Nudes, né? Eu tenho um inquérito que tramita aqui na Regional de Santa Maria, que deve ter já umas 3.000 folhas ou mais. Esse inquérito já prendeu muitas pessoas envolvidas num grande esquema de golpe do Nudes. Porque aí usa a figura do delegado para dizer, Mauro, tu trocou foto aí com uma menina menor de idade, que é um pedófilo. E tu vou te prender. Ele pega a foto do delegado para... Exatamente. É a maneira de assustar o indivíduo que fez, claro, que fez alguma coisa errada, que ele não deveria ter feito. Normalmente são homens mais velhos, né? E aí ameaçam que vão pegar as fotos e vão publicar, ou que vão mandar para a esposa, para os filhos. E às vezes mandam. Alguns que trocaram fotos tiveram essas fotos, nudes encaminhadas para a família, para o seu local de trabalho, para colegas de trabalho, porque eles aproveitam as redes sociais das pessoas, veem os contatos dos amigos e mandam, né? Sim. Então, isso é uma coisa que acontece bastante. Então, mesmo nós da polícia, mesmo os delegados, têm seus nomes utilizados. Mas sem saber, assim, alguém tentou, viu lá Sandro Miners lá, mas não viu que era delegado, assim, e tentou... Bom, Mauro, agora nos últimos dias eu estava recebendo ligações de um número que dizia que era uma central do Banco do Brasil que estavam fazendo uma compra com o meu cartão de crédito nas Casas Bahia, né? Veja bem, isso é um golpe que tem acontecido, porque daí a pessoa vai para uma central telefônica, né? Que é do crime. Que é do crime, a pessoa vai dizer que está tendo uma operação ali, e para que essa operação não se perfectibilize ali, vai ter que fazer alguma coisa para bloquear essa operação. E normalmente aí a pessoa acaba passando dados, às vezes até a senha do cartão. Sim. A questão dos falsos boletos, né? Pessoas recebendo falsos boletos. Falso protesto de alguma conta não paga. Não pagou a conta de luz de tantos anos atrás, entre em contato agora sob pena de ter o nome incluído no Serasa, no SPC, aí as pessoas acabam passando uma série de informações. A questão da clonagem do cartão, mandar alguém buscar o cartão. Tivemos novamente um indivíduo aqui em Santa Maria, recentemente de São Paulo, o que a delegada Débora lá já investigou várias vezes. E os idosos são potencialmente as grandes vítimas desses crimes. E aí, como é que eles fazem para chegar na pessoa? É aleatório isso? Ou tem, por exemplo, assim... Não, um estudo ligaram para o Zé Mauro, por exemplo. Né? Aí, como é que chegou nele? Não é aleatório. Quando ligam para a pessoa das questões de cartões, eles já têm lá dados sobre a pessoa. Eles têm o número da conta, têm o CPF, têm o endereço, eles têm todas essas informações. Esse tipo de fato não é aleatório. Eles tiveram um acesso indevido a dados privados dessa pessoa que alguém disponibilizou para eles. Já é um alvo, então. Pois é, com certeza. Esse é um problema, né? Também de se lidar com operadoras e diversas empresas que lidam com dados, né? Que é a proteção dos dados da pessoa. É um grande mercado isso aí, venda de dados, né? E, Zé Mauro, assim, tem um detalhe muito importante. Há muito tempo já nas investigações que a gente faz, a gente tem detectado assim que as pessoas têm acesso a banco de dados. Banco de dados do INSS. Esse é riquíssimo em informações, porque as pessoas têm tudo ali, entende? Ela sabe até que o Zé Mauro tem lá um empréstimo bancário que, né, sabe tudo, que está devendo para a financeira. Mas isso aí eu digo que geralmente o cliente às vezes fica sabendo antes de mim que o benefício dele foi liberado porque o banco já ligou para ele oferecendo empréstimo.
E aí diz que já está liberado. E agora começou a aparecer aqui em Santa Maria e na região ocorrências de pessoas que recebem o Bolsa Família. O dinheiro do Bolsa Família entra na conta e minutos depois ele sai numa operação de Pix. E aí é o chamado Pix Troco. Esse é um golpe novo? É o que tem de mais novo hoje acontecendo aqui. O dinheiro sai da conta da pessoa, paga alguma conta em alguma empresa e é o Pix Troco, porque o sujeito paga uma conta que custa 500, faz um pagamento de 500, mas a conta custa 100 e alguém devolve um troco para essa pessoa. Então o indivíduo, ele pega dinheiro vivo em poucos minutos depois dessa operação, em poucos segundos depois dessa operação. E a vítima desse golpe são as pessoas que recebem Bolsa Família? Exatamente, aconteceu com muitas pessoas que recebem Bolsa Família. Então a gente está analisando isso, se isso é um golpe que está lesando a Caixa Econômica Federal, se alguém conseguiu ter um acesso indevido ao sistema da Caixa Econômica Federal, ou se essas pessoas, de alguma maneira, passaram informações ou se cadastraram em alguma coisa e acabaram passando informações que permitiram acesso indevido de criminosos às suas contas bancárias. Como, para mim entender esse golpe, isso é importante, é como se eu, José Mauro, pegasse e emprestasse uma conta minha para um grupo criminoso aí lavar dinheiro. É por aí a coisa? Não, esse é um detalhe, esse é um pouco diferente. Essa questão de emprestar a conta, isso é muito comum nos crimes de estelionato. Pois é. As pessoas acabam emprestando, alugando suas contas. Alugando, vendendo, alugando, exato. Né? E aí até percebe uma pequena quantia por mês para emprestarem para que operações financeiras aconteçam na conta. Quem empresta uma conta bancária para alguém, se dinheiro ilícito passar na conta, essa pessoa é responsável por isso. É essa que vai estourar nela, né? Muitas vezes os criminosos, nessa operação que usaram o meu nome, só numa conta bancária uma mulher passou mais de R$1 milhão. R$1 milhão. Veja bem, essa pessoa ela vai ser responsabilizada penalmente por lavagem de dinheiro, porque daí ela fazia distribuição de dinheiro para outras contas, aquela pulverização, né? O dinheiro entra numa conta e vai sendo transferido para diversas outras contas. E aí, Sandro, eu tenho mais um ponto, uma pauta que a gente precisa vencer aqui, além do nosso tempo, mas eu te pergunto agora, enquanto professor, né, da área de direito penal, né, precisa mudar a legislação nesse sentido? O que precisa para tornar mais rígido, para que também diminua esse tipo de crime? Porque pelo que dá para notar, a polícia consegue identificar, né, os golpistas, né? Nós precisamos aqui no Brasil mudar. Acho que a nossa legislação, tanto penal quanto processual penal, são muito defasadas. Nós precisamos de uma reforma processual. Nós precisamos também de instrumentos mais rápidos, mais céleres, por exemplo, para esse tipo de crime. Por que o estelionato hoje virou o crime do momento? E esse estelionato virtual, né, com as suas mais variadas modalidades, ele dá dinheiro para os criminosos. Porque depois do advento do Pix, o dinheiro sai de uma conta para outra muito rapidamente. Segundos. E é muito difícil. E nós temos uma dificuldade de rastrear isso. Por quê? Porque eu preciso demandar a ordem judicial. E a ordem judicial tem que ser encaminhada para o banco. A ordem judicial não leva segundos. Não leva segundos. Leva dias. Então, nós precisaríamos ter mecanismos também protetivos em que esses valores pudessem ser bloqueados, pudessem ser trancados nas contas até que alguma coisa acontecesse. Ou seja, a polícia tem o poder de bloquear o valor assim que fosse feito o registro de ocorrência, para que nós depois, mediante uma ordem judicial, não estou dizendo para tirar o dinheiro de lá, não, para ficar bloqueado, para que depois, com uma ordem judicial, ele pudesse ou ser devolvido para a vítima, ou se provado que não é verdadeira aquela informação, ser então repassada para quem dê direito. Então, seria uma forma de nós controlarmos um pouco mais essa facilidade, que antes do Pix não era tão rápido. Antes as pessoas dependiam de TED, de transferências bancárias, que às vezes demoravam 24 horas para entrar na conta. Nesse ínterim dava tempo de conseguir alguma medida judicial. Agora, com a velocidade do Pix, é impossível conseguir uma medida judicial para bloquear o dinheiro. Porque na verdade está avançando, né? Tem hoje inteligência artificial, tem várias, né? E a legislação não acompanhou esse processo. E a inteligência artificial vai trazer problemas seríssimos. Nós estamos num ano eleitoral agora, vocês vão ver a quantidade de crimes, porque a fake news ela dominou o cenário político já, né, nas últimas 2 eleições presidenciais. Correto. Né? E agora isso vai estar na nossa eleição. Mas não só na eleição, já estão usando advogados
né, voz e a imagem do advogado como se fosse ele aplicando esse golpe. Como pode utilizar com certeza, um vídeo teu, né, mandar para mim... Como se eu estivesse dizendo alguma coisa que eu não disse, ou seja, alguém monta isso, né? Mas agora, para nós finalizar... A pergunta que a gente ia fazer para encerrar, né, a gente quer ver como é que tu avalias hoje, 11 anos depois da Kiss, né, da tragédia da Kiss, já que o delegado Sandro foi foi quem coordenou ali e como esteve desde os primeiros momentos regional, né? Não, perdão, na época eu fiz a coordenação operacional de todas, coordenação né? operacional, né? Isso, né? E então 55 dias trabalhando na Kiss, enquanto delegado, mas também pessoal de todo esse processo, porque todo mundo passou por isso, né? Eu acompanhei um tempo também, as famílias, né? E isso é uma ferida da cidade ainda, né? Então, hoje, né, passado esse tempo, qual a avaliação, né, pessoal, né, no caso da Kiss? A Kiss, infelizmente, assim, é vergonhoso. Nós não temos uma resposta definitiva para esse caso ainda, né? Isso mostra uma coisa que eu comecei a minha fala com vocês. A morosidade do sistema, do Poder Judiciário. E eu não estou querendo dizer que a morosidade do Judiciário de Santa Maria, pelo contrário. Aqui em Santa Maria, nós fizemos uma investigação em 55 dias. Foi a maior investigação de uma polícia no Brasil em tão curto espaço de tempo de um problema tão complexo. É só ver, por exemplo, situações que não são parecidas, mas têm uma certa similitude pela magnitude dos danos e de outras questões e do número de mortos, que é aquele Samarco, o problema de Mariana, em que as polícias demoraram mais de ano para trazer resultados das investigações. E nós fizemos em 55 dias. Um inquérito muito robusto e complexo, cheio de provas. Discordamos lá no início do número de pessoas que estavam sentadas no banco dos réus. Houve uma discordância. Até hoje eu mantenho firme meu entendimento de que nós fizemos a coisa certa. E se houve erro, esse erro veio depois. Acredita hoje ainda, Sandro, que teriam mais culpados? Mais responsáveis? Isso. Com absoluta certeza. Com absoluta convicção. Não mudaria absolutamente nenhuma vírgula. Teria os mesmos. Os mesmos. Além disso, tem um outro detalhe fundamental nesse caso. Quando o processo foi para os tribunais trataram o caso da Kiss como qualquer outro. Ou seja, não se priorizou. Fatos dessa magnitude, tragédias desta dimensão, elas têm que ter um atendimento diferenciado. Pois acontece agora, né, com o julgamento tá em recurso no Supremo Tribunal Federal e sem data. E sem data, né? Sem data de resposta. Então isso realmente é um sofrimento, e eu sempre digo isso é um sofrimento para Santa Maria, isso é um sofrimento para as vítimas, os familiares das vítimas, né? E isso é até para o réu. Porque certeza. O réu não sabe o que não sabe o que fazer amanhã, porque ele está esperando. O familiar do réu, né? Exatamente. Então, todos são afetados por isso. Então, claro. A justiça amorosa, ela passa uma ideia de impunidade. Ela passa uma ideia de que nada acontece e que eu faço coisas erradas, por mais graves que elas sejam, e não há consequências. Né? Então, isso tem que ser mudado radicalmente. Então, o caso da Kiss, me parece assim que o judiciário tratou desrespeitosamente isso com a sociedade. A partir dos tribunais... Dos tribunais. Não Santa Maria. Não é o doutor Ulisses aqui que conduziu o processo, claro. Viajou o estado inteiro fazendo as audiências. Não concordo com o desaforamento que foi feito também. E se fizeram desaforamento, criaram um problema, por que não mantiveram o mesmo juiz então? Já que ele podia fazer audiência em todo o estado, não podia fazer o julgamento em outra cidade. Acho que houve uma falha nesse aspecto grave também. Né? Precisaram o quê? Que um outro juiz estudasse todo o processo de 50 mil páginas, que demoram meses para se preparar para o júri. Ocorreram algumas questões que produziram novos recursos, e os recursos são do processo. Quando alguém recorre, faz parte do processo. Quando alguém... mas o recurso é protelatório. Infelizmente, o nosso sistema processual penal brasileiro permite protelar, permite procrastinar e enrolar. Faz parte isso. Tanto é que tem gente aí que poderia ter sido presa há muito tempo e cumprir pena, não por esse crime, por outros, mas graças à possibilidade infinita de recursos, não vão para a cadeia. E acredita então que pode ocorrer uma prescrição? Se continuar nesse ritmo, no ritmo que está hoje? Eu acredito que prescrição por homicídio doloso, não. Se eventualmente um dia isso fosse desclassificado, eu não vejo como. Para mim, o dolo eventual é claro, é evidente, né, para essas pessoas que estão lá.
Se fosse desclassificado por um homicídio culposo, o grande dilema do direito penal, o dolo, eventual culpa consciente, obviamente que aí sim teríamos risco de prescrição. Até porque, veja bem, não é pelo número de vítimas. Cada fato é um crime, cada morto é um homicídio culposo. E aí tem uma pena máxima que é 3 anos para o homicídio culposo. Então o prazo prescricional para isso ele é menor do que do homicídio. O homicídio é 20 anos. Sim. A prescrição para um crime que tem pena máxima de 3 anos é 8 anos. Claro que tem os marcos interruptivos, até para quem nos assiste entender, o marco interruptivo significa que para de contar o prazo e começa a correr novamente. Mas corremos esse risco. Então veja bem, imagina só se isso acontecesse. Quer dizer, aí seria uma demonstração clara e inequívoca da falência do sistema, do aparato de justiça criminal brasileiro. Sim. Né? Porque fatos parecidos nos Estados Unidos, na Argentina ou em outros países, como teve um na Hungria, né? Aqueles tiveram resposta que pegaram vários atores, não só as pessoas envolvidas. Também a questão do setor público ali, de pessoas que... Da fiscalização. Agora, recentemente, aconteceu um casamento lá no Oriente Médio, acho que foi. A primeira coisa que fizeram no mesmo dia foi afastar o coordenador da cuidaria dessa parte de fiscalização. Foi afastado preventivamente, né? Tomou essa medida lá. Veja bem, então o caso Kiss é um caso emblemático. Eu tenho convicção, depois de tudo que a gente trabalhou, e veja bem, eu trabalhei no inquérito das mortes, depois a gente fez um outro inquérito, que nós fizemos ele com mais tempo, em que nós estudamos toda a história da Kiss. Desde o primeiro dia, do primeiro documento que foi protocolado na prefeitura, desde o dia que abriram as portas do estabelecimento, do empreendimento, por todos os proprietários que passaram antes, e ela foi uma sucessão de equívocos, de falhas, de ilicitudes, inclusive documentais, desde sócios, pessoas que eram donas e aí colocavam laranjas, né, nos seus lugares. Tudo isso são ilicitudes. Essa é a história da Kiss. Essa é a história da Kiss. Algo que foi aberto sempre à margem da lei, funcionou à margem da lei. Em muitos momentos funcionou até sem alvará autorizativo. Sempre naquele local, né? Sempre naquele local. Que era uma engarrafadora de bebida, depois foi um cursinho, né? Exatamente. Eu cheguei da aula lá quando foi cursinho, né? E veja bem, então um detalhe, não era um prédio preparado para isso, não era estruturado para isso. Para cursinho ele servia. Servia, né? Mas para boate jamais dá para imaginar que ali aglomeração de pessoas, a falta de saída de emergência que não tinha, a questão da exaustão, que foi determinante, né? Mas não então tinha exaustão de água. Então houve uma falha, de certa forma, geral, assim, dos órgãos fiscalizadores, porque no momento que foi se abrir uma boate, naquele prédio ali já nem deveria ter aberto. Jamais deveria ter tido Kiss ou qualquer outra boate naquele local. Eu acho assim, se um prédio não é aparelhado para abrigar um determinado tipo de estabelecimento, antes dele funcionar como tal, ele tem que se adequar integralmente às regras técnicas e de segurança. E esse prédio nunca foi adaptado e ajustado para isso. Nunca foi. Usaram a velha estrutura que era praticamente parecida com a do tempo que funcionava lá em engarrafadora de cerveja, né? A distribuidora de cerveja. Ou seja, ela sempre esteve na irregularidade. Aquela questão que acho que foi determinante ali da porta, né? Ou seja, eles tinham uma porta. Quando alguém do Corpo de Bombeiros mandou fazer 2, eles dividiram ao meio, então passaram a ter 2 portas no mesmo local. Isso ofende a norma técnica. A questão de não ter... Por que a fumaça saía pela frente e matou as pessoas por asfixia? Porque não tinha por onde sair. É um absurdo, absurdo. Então era uma verdadeira ratoeira. Era um local ali que era, infelizmente, né, era uma grande armadilha, né, que acabou matando as pessoas. Sandro, para encerrar agora o nosso podcast, né, eu te deixo uma pergunta, né, bem pessoal, né. Com certeza eu acho que é o teu maior caso de investigação policial da tua vida, né? Tanto envolvido, inclusive, com tantas vidas. Hoje, né, dorme tranquilo, né, de olhar para teus filhos, para tua família, dorme tranquilo, de missão cumprida, fez a tua parte, ou ainda acha que poderia ter feito mais? Olha, a gente fez o possível e desde o primeiro dia que eu participei de todo o processo, desde a madrugada do dia. Tu estava lá?
Né? Não, eu voltei depois, eu não estava na cidade. Eu me lembro de conversar contigo sobre a Kiss. Depois eu cheguei aqui já estava coisa... Mas lembro de vários repórteres que estavam no entorno da boate, né? Naquele dia que eu conversei com eles, e eu tenho certeza, assim, ó, desde o primeiro dia que eu reuni com a equipe, eu disse assim, nós vamos fazer o fato da forma mais correta possível, vamos apontar todas as irregularidades. Isso não é uma possibilidade, isso é um dever da Polícia Civil com a comunidade de Santa Maria. E depois, o que acontecer depois, isso é responsabilidade dos órgãos que têm competência e atribuição legal para tomar as providências. Sofresse alguma represália, ou alguma ameaça, ou alguma coisa de alguma dessas autoridades que foram apontadas ali? Não. Nunca houve ameaça, nunca houve nada. O trabalho foi feito com respeito. O trabalho foi feito com seriedade. Mas alguém ficou, como é que a gente vai dizer assim, magoado, digamos assim. Alguém ficou bravo com o delegado Sandro? Porque com o Arigoni houve, né, de certa forma, né? O que eu vou dizer? Eu virei regional depois disso, né? Eu virei regional depois disso. Isso. Óbvio que em algum momento havia pessoas que não queriam que eu fosse regional. Era para o Marcelo sair, né? E eu não entrar, né? Mas claro, a chefia de polícia, na época, entendeu que era adequado que eu fosse regional. Estou até hoje ali. Convivi com todas essas pessoas depois disso. Obviamente que se alguma pessoa ficou magoada, e eu sei que algumas pessoas ficaram magoadas, eu não estou nem um pouco preocupado com isso, né? Eu fiz o meu trabalho, e quando se faz o trabalho da gente com a certeza e convicção de que fez o certo, eu não faço o trabalho para agradar ou desagradar alguém, se faz o trabalho para esclarecer os fatos. Eu procuro ter uma postura, vamos dizer assim, completamente imparcial nessas questões, né? Eu não perdi ninguém dentro da Kiss, eu não perdi pessoas ligadas a mim, eu fiz um trabalho técnico. E vou dizer mais a vocês, eu nunca perdi sono por causa da Kiss, porque eu sei que fiz o certo. Dos momentos mais difíceis eu tive que bancar algumas coisas, tive que ser contundente e duro com algumas pessoas em manifestações que fiz. E vou confidenciar aqui uma coisa. O único dia que eu acordei foi no dia que completou 10 anos da Boate Kiss. Eu até viajei para não estar na cidade. Eu pensei, não quero, deixa, já passou esse, né? Para mim já passou. Naquele dia, acho que tantas pessoas me ligaram naquele dia para falar sobre isso, né? Que no dia e horário do incêndio eu acordei aí fiquei pensando, sabe? Foi a primeira vez que voltou tudo à memória, assim, a memória começou a reproduzir tudo isso. Até conversei com o Marcelo depois, né? Pô, a gente lembrou, reviveu aquilo ali. Acho que a cidade reviveu naquele dia. Né? Então, foi a única vez, Rodrigo, assim, que eu acordei pensando nisso, né? Mas eu tenho convicção que se hoje a gente tivesse que fazer tudo novamente, a gente chegaria às mesmas conclusões. A gente fez um inquérito muito rapidamente, mas com muita robusticidade, né? Nós colhemos 800 depoimentos, né? Nós produzimos provas, nós conversamos muito com os peritos. Eu conversei com os peritos no dia que colheram o material, durante as perícias e depois das perícias, justamente acompanhando, então pegando as informações. A gente pegou muita informação técnica de especialistas, de pessoas de fora que nem participaram diretamente do inquérito, mas que traziam subsídios sobre a toxicidade da espuma, sobre outras informações que nós fomos coletando durante o processo. Então, convicção plena e absoluta de que nós fizemos o nosso trabalho. E vou dizer mais uma vez, se alguém gostou ou não gostou... Problema de quem não gostou. Problema daquelas pessoas, né? Perfeito, isso, né, Zé? Eu acho que... A gente agradece, então, a presença do delegado Sandro Meiners, da Delegacia Regional de Polícia, né? E em outros podcasts a gente vai repetir muitos entrevistados, né? Sim, e com certeza o Sandro estará entre essas pessoas que voltarão, né? E reforço o agradecimento, né, que abrilhantou aí nosso podcast, bate-papo, né? Que vai estar disponível né, na sexta-feira às 19 horas, né? Toda sexta-feira às 19 horas no canal do Paralelo 29. Então, quem assiste no YouTube, né? Spotify, quem assistir, né, curte lá, compartilha, manda pro amigo, né, que é muito importante também pro nosso canal aí. Certo. Foi um prazer ter estado com vocês aí. Vida longa ao Paralelo 29, né? Obrigado. Tá certo, obrigado. Até a próxima bate-papo.